Olá pessoal, tudo bem? Eu vou aqui apresentar para vocês então o aplicativo Visage para que vocês possam tomar noção, né, um conhecimento desse aplicativo. No Moodle eu indico onde ele pode ser localizado para que vocês possam baixar, aqueles que tiverem interesse, tá bom? Não é obrigatório o uso do Visage, é só uma dica, né? Uma sugestão, porque ele é um software que assim, contempla, né, aquilo que nós precisamos fazer aqui. Ele é livre, né, basta lá um cadastro. E nós vamos aqui apresentar então para vocês um pouquinho desse software, tá bom? Olha, depois que você instala e abre o Visage, ele tem essa tela que vocês estão vendo aqui comigo, tá bom? Nós temos uma paleta aqui, né, na nossa lateral esquerda, com os elementos básicos para construir, para elaborar, para desenhar, para modelar um processo. Tá? Eu vou começar por essa categoria que está aqui, né, na paleta, ele está bem no meio, né, que é a da piscina e das raias. Então, no BPMN, nessa anotação que nós estamos utilizando, a organização ela seria, de um modo geral, uma piscina, tá? E como toda organização, ela tem as suas subdivisões, as suas unidades organizacionais, vocês devem se lembrar, né? A estrutura da organização pode envolver aí uma divisão por função, por exemplo, né? Aí tem a direção de marketing, a diretoria de marketing, diretoria de RH, a diretoria financeira, etc. Pode ter uma divisão por projetos, pode ter uma divisão geográfica, enfim, vocês viram isso lá em OSM. Né? Bom, essa divisão ela pode ser representada pelas raias. Então, toda a piscina é igual a piscina olímpica mesmo. Né? Você tem as raias onde os competidores vão lá nadar, né? Por exemplo, numa Olimpíada. E no caso das organizações, ela seria uma piscina e as suas unidades organizacionais elas seriam as raias. Óbvio que isso é uma visão do geral. Né? Eu posso fazer uso dessa ideia de piscinas e raias para processos em nível menor. Então, quando eu faço um macro processo, eu provavelmente vou ter várias piscinas, né? Lembrando na nossa videoaula, várias piscinas. Então, eu tenho a piscina da minha organização, posso ter a piscina dos clientes, a piscina dos fornecedores, a piscina do governo. Eu posso ter várias piscinas. As organizações, de um modo geral, elas vão representar piscinas diferentes. E por que eu represento as organizações como piscinas diferentes? Porque eu preciso deixar claro, na modelagem de um processo, tem que deixar claro aquilo que me pertence, aquilo que está interno, e aquilo que não me pertence, ou seja, está externo. Aquilo que não me pertence, é externo, provavelmente ele está sujeito a uma série de variáveis que eu não tenho controle, não tenho nem como controlar. Né? Então a ideia é essa. Então essas piscinas não me pertencem, eu me relaciono com elas, mas eu não tenho como controlá-las. Quando eu vou descendo os níveis, né, no caso, por exemplo, do nível interno à organização, eu poderia, no macro processos, então eu relaciono todo mundo. No nível estratégico, eu estou relacionando mais internamente, né, eu poderia ver as grandes áreas que compõem a minha organização. Ah, professor, e se eu for uma corporação global com várias unidades de negócio? Então você poderia criar, né, uma piscina, no caso, né, da corporação, e cada unidade de negócio seria uma raia. Mas você poderia depois, no nível estratégico, fazer cada unidade de negócio ser uma piscina, mesmo pertencendo ao mesmo grupo, mesmo pertencendo à mesma corporação. E por quê? Porque, de um modo geral, quando você tem várias unidades de negócio, elas também são independentes. E como elas também são independentes, então faz todo sentido você manter, né, elas são autônomas, né, entre si, então você mantê-las como se fossem piscinas, né, onde as pessoas vão estar se relacionando, mas não interferindo umas nas outras. No nível estratégico, você poderia então ficar circunscrito à sua organização e criar raias com a sua divisão, né, por setor, por função, por geografia, enfim, aquilo que você já viu na estrutura organizacional lá em OSM. Tá?
Agora, dentro da organização, quando você começa a olhar os processos em níveis menores, né, no nível tático, no nível operacional, você pode criar piscinas, mas você não precisa criar uma piscina com toda a organização. A piscina pode ser, por exemplo, uma unidade organizacional. Né? E as raias serem as pessoas, né? E aí não o indivíduo em si, né? Você não vai colocar lá Rogério Tadeu da Silva, né? Pensando na equipe do bacharelado em administração, você não vai colocar lá Rogério Tadeu da Silva, você vai colocar lá coordenador. Você não vai colocar, né, por exemplo, Ana Carolina Salgado Jardim. Você vai colocar lá professor, né, ou professora. Então, você coloca os cargos, geralmente. Você usa os títulos dos cargos para criar as raias dentro de um setor pequeno. Né? Então, essa é a ideia. A ideia de você, quando você pensa numa modelagem, é que a piscina ela represente aquilo que se resolve de uma forma interna, né? É circunscrita, as tarefas estão circunscritas àquela entidade, e se ela mantém relações com outras, sem poder interferir nas outras, aí você cria outras piscinas, tá? E é óbvio, isso você está bem no nível operacional. Quando você vai subindo, essas interferências acontecem. Quer dizer, um diretor, né? Por exemplo, um diretor de recursos humanos, ele pode interferir no trabalho de uma gerência de recrutamento e seleção, da gerência de desenvolvimento e treinamento. Agora, o gerente de recrutamento e seleção, ele não vai interferir na gerência do desenvolvimento e treinamento. Eles podem se conversar, trocar figurinha, mas não há uma ingerência, né, de um nem no outro. Mas o diretor, ele pode. Então, é óbvio que aí, por exemplo, se eu estou fazendo um desenho para a gerência de treinamento e desenvolvimento, né, eu estou fazendo uma piscina para ele. Agora, e é óbvio que se eu tiver alguma relação com o treinamento, com o recrutamento e seleção, eu vou fazer uma outra piscina e eles vão trocar provavelmente informações. Agora, se eu estou fazendo, né, a modelagem olhando sobre a ótica do diretor, aí a gerência, né, de recrutamento e seleção, a gerência de treinamento e desenvolvimento vão ser raias, porque elas vão estar dentro dessa piscina. E é mais ou menos essa a ideia, tá? Então não existe assim, tem que ser sempre uma organização inteira. Não, pode ser, você pode, conforme você vai detalhando, conforme você vai se aproximando do nível mais operacional, você pode fazer o uso das piscinas e das raias de uma forma que seja coerente com a visão que você está tendo, né, com aquela visão. Quanto maior for a visão, né, quanto mais você estiver no nível estratégico, corporativo, né, você provavelmente vai ter uma quantidade maior de raias, uma piscina bem complexa. Né? Conforme você vai descendo o nível, para um nível mais operacional, você pode chegar inclusive no nível de tarefa, né? E aí você vai ter talvez menos raias e várias piscinas para representar, né, o todo, uma organização, tá bom? Então eu vou fazer aqui o início de um processo que provavelmente vai ser bastante familiar para vocês, que é o processo de atividade complementar, tá? E ele vai servir de exemplo, e aí eu aproveito e já vou explicando um pouquinho como vai ser para vocês, né, como vai representar aí o processo de atividade complementar, tá? Bom, nesse caso, como ele é bem pequeno, nossa piscina vai envolver a convalidação. Eu vou cuidar só da convalidação das horas, somente, tá? Então, nosso processo 1 aqui, né, vocês clicando 2 vezes, ele abre para você editar, e aí é o que eu vou fazer agora. Eu vou editar aqui o nome desse processo, convalidação de horas da atividade complementar. Atividade complementar, tá bom? Então tem aí convalidação de horas da atividade complementar. Eu tenho que identificar nesse caso quais são as raias que provavelmente vão compor essa piscina. Né? E aí como é que eu faço para decidir isso? Então eu tenho que definir quais são os atores, quem é que participa desse processo. E eu vou usar, óbvio, sempre expressões que representam genericamente esses atores. Eu não vou usar nomes. Eu não vou colocar o nome de um funcionário, o nome de um cliente. Eu vou colocar aí exatamente a terminologia geral desses atores, tá? Nós temos, com certeza, né, um ator que é o estudante. Então, como vocês puderam perceber, aqui é para você criar uma nova piscina, né, esse ícone aqui. E aqui é para você criar uma lane ou uma raia.
tá bom? A tradução aqui do bizarro de pista, né? Porque ele está pensando numa pista de corrida, só que ele não colocou aqui, né, uma arena, né? Ele colocou pool, que normalmente nós nos referimos às piscinas, né, às competições aquáticas. Mas enfim, isso é o de menos, tá bom, gente? Um dos principais autores nessa história de convalidação da atividade complementar são vocês, os estudantes. Então eu vou colocar aqui, ó, estudante. O estudante com certeza é um dos agentes mais importantes nesse processo. Primeiro porque é ele que realiza a atividade complementar, é ele que vai lá e participa de um evento, né, um congresso, por exemplo, é ele que vai e assiste uma peça de teatro por sugestão do professor, é ele que participa de uma visita técnica. Então o estudante com certeza é a figura que nós precisamos dar início no processo e é ele que começa então a aparecer aqui como uma das raias, tá bom? Na sequência, com certeza há a importância de nós colocarmos o professor que vai convalidar essas horas. Geralmente, esse professor que convalida, professor convalidante. Então, o professor convalidante, aquele que convalidará as horas, ele pode ser aquele professor que recomendou a atividade. Né? Então, ele organizou, por exemplo, vamos assistir uma peça de teatro, estamos em pandemia, a gente não tem feito isso. Mas já aconteceu, tá? A gente já teve uma situação em que um professor organizou uma visita, quer dizer, uma visita não, uma ida dos estudantes a uma peça de teatro, e aí nessa peça de teatro ela poderia ser contemplada aí como uma atividade complementar. O professor que organizou essa ida ao teatro para assistir, né, essa peça, ele é o professor que vai convalidar. Não pode ser outro professor, porque ele organizou a atividade. Mesma coisa no caso de uma visita técnica. Então, no caso de uma visita técnica, quando ela não é para compensar horas de aula, o que pode, né, o professor pode falar assim, olha, eu preciso compensar algumas horas que estão faltando para completar a carga horária do semestre, e ao invés de fazer uma aula no sábado, uma reposição de aula num sábado, na sala de aula, por exemplo, ele pode optar por uma visita técnica. Né? E aí essa visita técnica, se ela for, o tempo dela for equivalente ao tempo das aulas, então não pode virar atividade complementar. Eu não posso usar um mesmo objeto, para duas coisas diferentes, tá bom? Mas imagine que não seja para substituição, né, para compensação, desculpa, ou complementação de carga horária do componente curricular. Trata-se de fato de uma atividade extraordinária. Então essas horas que você vai lá e participa da visita técnica, ela provavelmente pode ser contemplada aqui, né, como atividade complementar. Neste caso, quem vai convalidar essas horas? O professor que organizou a visita técnica, tá bom? Professor, eu participei de um curso online de uma instituição de ensino reconhecida, tá? Mas não foi por orientação de nenhum professor, foi por minha iniciativa. Isso entra como atividade complementar? Claro que entra. Mas aí, nesse caso, você não precisa... Aí você não tem um professor que disparou, né, esse processo. Então, foi uma iniciativa sua. E aí, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que escolher um professor, que pode ser qualquer um de nós, do Campus São Roque, que possa, a partir do seu relatório, verificar a aderência daquela atividade com a sua formação. E a recomendação que a gente dá é que você observe o seguinte: bom, eu fiz lá, por exemplo, um curso na área de sistemas. Né? Fiz lá um curso de Power BI. Está na moda aí o Power BI, muita gente tem feito, tem cursos gratuitos, inclusive. Aí, a partir do momento que você fez lá o curso de Power BI, você vai ter que olhar para dentro, né, do Instituto Federal e ver qual professor poderia convalidar essas horas. Nesse caso, por exemplo, o candidato natural é o professor de administração de sistemas de informação. Então, o professor de administração de sistemas de informação é quem teria condições de falar, olha, de fato, esse curso de Power BI ele tem aderência ao curso por essa razão. Né? E aí o professor ele convalida aquelas horas. Né? E aí, para saber a quantidade de horas que podem ser convalidadas por evento, né, por atividade, tem que olhar lá o manual, tá bom? O regulamento, desculpa, o regulamento. E aí, então, você encaminha isso para mim, eu vou lá, né, convalido, e você, então,
tem um professor que convalidou. Depois que o professor convalida, tem uma outra figura importante no nosso curso, que é o professor responsável por atividades complementares. Todo período a gente mais ou menos confere, né, o interesse dos colegas, e a gente tem feito um rodízio entre os professores do bacharelado para ocupar essa responsabilidade, né, assumir essa responsabilidade de coordenar e trabalhar as questões relacionadas à atividade complementar. E nós chamamos essa pessoa de responsável pela atividade complementar. E o responsável, ele é um professor ou uma professora. Hoje é um professor, é o professor Hamilton Cipolla. E ele faz o quê? Ele recebe do professor que convalidou, ou nesse que eu vou explicar aqui para vocês, que é o novo procedimento, tá? No procedimento antigo, o estudante tinha que pegar a documentação com o professor que convalidou e ele, o estudante, que levava para o professor responsável pela AC. Nesse novo nosso procedimento, o que vocês vão perceber é que essa passagem não existe mais. Então, isso vai ser encaminhado direto do professor convalidante direto para o professor responsável. Tá? E aí, o professor responsável pela AC, o que ele faz? Ele verifica se tudo está dentro do regulamento. Ele é, vamos dizer assim, o protetor, né, do regulamento. Então, ele recebe essa documentação, ele observa se está tudo de acordo com o regulamento e ele dá um ok. Né? E a partir do ok dele, aí sim, isso volta para o estudante, olha, tá tudo certo, bonitinho, né? Pode submeter no swap e aí volta para vocês, estudante, para que vocês lá no swap tem uma função, né? Vocês provavelmente devem já ter percebido isso quando acessam o swap, onde você submete ao coordenador, então vai para a coordenação de curso, a solicitação de deferimento das horas complementares, das atividades complementares. E aí o coordenador ele vai deferir a sua solicitação e essas horas passam a ser integralizadas no seu histórico escolar. E sem a integralização de 35 horas, você não fecha, você não conclui o curso. Você precisa, né, no mínimo, 35 horas. Pode ultrapassar esse valor, tá? Pode ser 36, 40, 100 horas complementares, mas o mínimo é 35. Ah, e se eu tiver 34? Você não fechou a quantidade mínima de horas para concluir o curso, então você não faz jus à colação de grau e não pode obter o diploma, histórico escolar, essas coisas todas, tá bom? Bom, esses são os agentes, eu já fui explicando mais ou menos como é o processo, por quê? Porque agora eu vou desenhar esse processo, tá? E todo o processo, todo o mapeamento, né, toda a modelagem, toda a modelagem, ela tem um evento, né, para começar. Então, nós sempre começamos com um evento, é sempre um círculo. Aqui no Visage é esse círculo que é da cor verde, com a borda mais simples, tá? Vocês vão observar que existe um evento aqui, ó, de borda dupla, né? Tem duas linhas, né? Então a borda dupla e está nessa cor meio amarelada, que é o evento intermediário. E tem esse de borda mais espessa, mais grossa, que é aqui no Visage está na cor vermelha, que é o evento de fim. E acho que eles usaram as cores verde, amarelo e vermelho porque classicamente o semáforo, né, tem essa coloração, né? Sendo que o verde é para você prosseguir, né? O amarelo presta atenção e o vermelho para, né? E é mais ou menos essa ideia aqui, tá? Então você começa, você pode ter momentos de atenção e você tem um momento que acaba tudo, tá bom? Nós temos que começar, então vamos começar aqui com um iniciar, tá? E para cada uma dessas figuras você pode dar nomes, tá bom? Sei lá, eu posso colocar aqui. No que vai para vocês vão ver que não tem nome, mas eu vou dar só um exemplo, tá? Estudante inicia. Pronto, só isso. Tá? E aqui vocês podem ver, o Visage ele dá a vocês a possibilidade de já, ó, dar continuidade. Bom, tá, e depois? Depois que você começou, o que vem depois? Né? Bom, no caso, vocês, né, precisam preencher um anexo 2. Então, tem uma tarefa para vocês. Tá? E essa tarefa é preencher o anexo
Preencher o anexo 2 significa então que vocês vão ter que pegar lá no regulamento esse anexo, ele é o relatório, vocês vão ter que redigir uma descrição da atividade, um breve resumo, um texto bem simples, tá? E aí vocês vão ter que fazer esse preenchimento, tem um cabeçalho com as informações e tudo mais, tá bom? Bom, feito isso, o que vai nascer dessa tarefa? E essa é uma das vantagens que a modelagem tem, por exemplo, em comparação com o fluxograma. Aqui você pode falar, olha, nessa tarefa vai nascer um documento. E eu vou colocar o documento aqui, ó, do ladinho. E que documento que é esse que está nascendo aqui? Deixa eu só acertar essas setinhas. Vocês viram, né? Eu clicando na imagem, me aparece, ó, o SAI, né? Do preencher o anexo dessa atividade, representado aqui pelo quadrilátero com as bordas arredondadas. E ele produz, ele cria, por isso aqui o vermelhinho, né? A seta é a produção de um documento, tá? Aqui eu não estou usando, mas olha, se você precisar, a atividade está aqui, né, na paleta, o documento também está aqui, tá? É um objeto de dados, e eu vou dar nome para esse daqui. O nome dele vai ser anexo 2, preenchido. Ah, precisa escrever o preenchido? É para distinguir dos outros anexos, porque o anexo 2 ele vai circular por várias fases, e ele vai ter nomenclaturas diferentes justamente porque ele vai representar o resultado de uma tarefa, tá bom? E aqui vocês vão ver que lá no regulamento também se exige o comprovante. Então, o comprovante não é produzido por uma ação de vocês, não é uma atividade de vocês, mas ele tem que acompanhar. Então é isso que vai acontecer. Quando você preencher o anexo 2, vai surgir dois documentos. O anexo 2 e o comprovante. E ponto. Beleza. Bom, quando você concluir essa parte, tem uma outra tarefa que você, estudante, vai ter que executar. E essa outra tarefa é enviar e-mail ao professor convalidante. Professor, eu poderia ter colocado tudo junto? Preencher o anexo 2 e enviar ao professor convalidante? Pode, tá? Não, veja, não existe assim um jeito certo de fazer todas as coisas, né? Aqui vai valer muito por isso que é importante saber qual é a finalidade, né? Para que você está modelando. No nosso caso aqui, eu separei por o seguinte, né? Uma justificativa. O preencher o anexo 2, ele produz um documento, então eu quis destacar essa ação. Porque se eu coloco tudo junto, preencher o anexo e enviar e-mail, pode ficar confuso, né? Quer dizer, o e-mail que é o documento, né? O anexo 2 e comprovante. Então, ao separar, eu deixei claro o seguinte, não estou me referindo ao documento e-mail. Não que o e-mail não seja um documento, ele é um documento. Mas nesse caso, para o meu processo, o e-mail não é o documento importante, não é ele que vai garantir a integralização das horas de atividade complementar. O que garante é a produção desse documento chamado anexo 2 preenchido e comprovante. O e-mail é só um meio, né, uma via de comunicação, e eu estou separando da atividade preencher o anexo 2 para deixar claro isso, tá bom? E aí o e-mail, então, ele vai ser encaminhado para o professor convalidante. E aí aqui você já deve ter ideia do que vai acontecer, né? Eu vou acionar um outro setor, eu vou acionar um outro ator que participa do processo. Então eu estou criando um evento. E é isso que eu vou fazer agora. Então veja que aqui, né, tem um evento intermediário. Eu poderia também pegar daqui, né, e eu vou fazer um exemplo agora, não aproveitando, né, a facilidade do bisagem, eu vou criar um do zero aqui, tá bom? Então eu vou pegar aqui, ó, eu clico e arrasto. Aliás, tudo aqui é clica e arrasta, tá certo? Aí eu vou deixar ele aqui, no professor convalidante. Eu já vou arrastar aqui, ó, vou pegar essa seta, tá? De fluxo de sequência, eu vou deixar ela aqui solta. Vixe, ela tá perdida. Então, clicando nela de novo, ó, verde é de onde ele partiu. Opa, desculpa. Deixa eu abaixar aqui, porque ele ficou bem em cima da linha, ele se confundiu. Aí eu arrasto aqui, ó, falo, ó, vai sair da atividade enviar e-mail e o vermelhinho vai chegar para criar um evento, tá?
Mas ele não é um evento que inicia o processo, ele é um evento intermediário, que aciona o professor convalidante. Eu também vou dar um título aqui, tá? E eu vou dar como título e-mail recebido, por exemplo. O professor tem uma nomenclatura ideal, tal. Então, geralmente as organizações elas estabelecem padrões de comunicação, e inclusive nesse sentido, né? Como você preenche atividade, como você preenche evento, como você preenche documento, como você preenche os gateways, né? Normalmente as organizações elas adotam alguns padrões. Existem padrões de mercado, existem padrões que são particulares, aí vai depender muito da organização. Ideal é que vocês procurem aí junto à organização que vocês estão trabalhando, né? Entender qual é a nomenclatura preferida, qual é as regras de nomenclatura, tá? No Instituto Federal, como isso aqui ainda não foi implantado, não existe a preocupação de gerenciamento de processo de forma institucional. Então, por exemplo, nós em administração, a gente está tentando implantar isso. Vocês vão começar a perceber isso nos nossos documentos. Mas não existe esse padrão institucionalizado. Isso não é do IFE, nem do campus, né? É uma coisa mais do curso. Então, nós não temos um manual, né, informando qual seria, né, as nomenclaturas para a gente criar um padrão e as pessoas de qualquer campus, de qualquer lugar, ao bater o olho no documento, identificar, né, claramente que é daquela instituição. Normalmente, eu procuro usar verbos no infinitivo, né? Ah, professor, mas estudante inicia, e-mail recebido, não são verbos no infinitivo. É verdade, mas se eu estivesse aqui agora propondo, vamos propor um padrão, né? Eu prefiro sempre os verbos no infinitivo, porque isso ajuda bastante. E maximizar o uso de substantivos e evitar ao máximo adjetivos. Tá bom? Pessoal, eu não vou fazer todo o processo aqui, porque senão vai ficar muito extenso, tá? Então eu vou fazer aqui agora um toque de mágica. Tá lá, pessoal, olha só, tudo bonitinho. Bom, pessoal, é óbvio, já tinha essa modelagem feita, eu só dei início para vocês, né? Para vocês terem uma ideia de como vocês podem começar, e a partir desse começo, é óbvio, vocês vão fazendo a construção do modelo. Todos os objetos, aqui eu acho que isso também é muito importante. Geralmente a gente coloca texto, né, no fluxograma, né, no padrão ANSI, só nas decisões. Então você tem o sim e o não, né? Talvez outras opções, A e B, né, quando você cria alternativas diferentes do sim e do não. Aqui não, aqui como vocês vão observar, né, eu posso colocar, deixa eu pegar uma aqui que não seja do tipo sim ou não, bom, acho que essa aqui, aqui ó, que dá para ver melhor, né, porque essa aqui está com curva, essa está com curva, mas aqui ó, que é essa reta, ó, encaminha e-mail a outro docente, né, e ele vem aqui para esse início intermediário. Veja que essa seta, ó, tem um texto, recomeça com outro professor, com o validante. Então eu posso, né, colocar textos também nas setas, mesmo nessas representações de setas, que na verdade são as conexões, né, aqui essa classe das conexões, mesmo quando não há alternativas, opções, tá? Por que eu faço isso? Bom, porque isso vai de fato contribuir com o melhor entendimento, né? Então aqui, ó, teve lá uma falha, né? E aí o estudante ele deve proceder correções e iniciar um novo processo, né? E é isso que está escrito aqui. Deixa eu só melhorar aqui a visualização. Então, essa seta aqui, ó, essa conexão que recomeça, né? Ó, preencher anexo 2, ela veio lá do responsável pela C, que provavelmente, né, na hora que ele verificou os dados, né, da documentação, ele viu que havia algum problema, e aí ele manda um e-mail informando o estudante que não está de acordo com o regulamento, né, provavelmente ele vai explicar o porquê não está de acordo, e aí o estudante vai recomeçar o processo. Tá bom? Bom, eu vou deixar esse exemplo, né, completo, esse modelo completo lá. E aí, aqueles que quiserem, né, tentar fazer, reproduzir, né, esse modelo, podem fazer essa tentativa, tendo a referência para depois poder comparar, tá? E eu me coloco à disposição para aqueles que quiserem entender um pouquinho mais do Visage e se aprofundar, né,
É óbvio que lá o manual, algumas pessoas já até me contactaram perguntando se não tinha uma versão em português. Talvez até tenha, gente, mas eu não localizei oficialmente. Tá? Oficialmente eu não localizei o manual na língua portuguesa, tá? E eu dispus para vocês o manual oficial, tá bom? Mas se eu localizar o manual oficial em português, eu compartilho com vocês. E se vocês encontrarem, né, compartilharem entre si, fiquem à vontade, tá bom? Daqui é uma boa, né, começar aí a se familiarizar com a língua inglesa. Eu sei que não é fácil, mas ajuda bastante, principalmente considerando que é uma língua que muitas vezes nós, administradores, somos obrigados, sim, obrigados, a pelo menos ler, porque as novidades, as inovações, elas normalmente chegam para nós na língua inglesa. Né? Fora que a língua inglesa costuma ser a língua mais utilizada para a comunicação internacional. Não é a única, mas é a mais utilizada, e saber inglês então pode ser bastante interessante, pode ser um baita diferencial para algumas oportunidades de trabalho aí no futuro, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Espero que essa rápida apresentação aí do Visage ajude vocês e vamos em frente.